Olá, meus queridos, mais uma vez aqui, novamente, nosso devocional Jesus Vive. Amém? Tem uma palavra hoje de Deus, nesse momento aí, nessa semana, né? Uma semana muito importante para nós, que somos cristãos. Aqui se comemora a Semana Santa, né? E nós, durante esse período, há um propósito muito grande, né? Na sexta-feira, no sábado, no domingo, né? Que é justamente nos ensina através da palavra de Deus a via sacra de Jesus, ou seja, os últimos momentos de Jesus até o seu sacrifício final. Hoje, teoricamente, sábado, através da Bíblia, nos relata que aqui Jesus foi morto na sexta-feira e no sábado ele foi, digamos assim, descansar ali no túmulo, né? E amanhã, que se comemora a Páscoa, né? Seria justamente a sua ressurreição. Dentro de todo esse trajeto aí, desses 3 dias, né? Que culminou com um momento muito especial, um evento muito especial que a Bíblia relata nos todos os evangelhos, né? Nós vamos retratar aqui, pegar um texto, né? Que justamente mostra esse momento especial da ressurreição de Cristo, porque a nossa Páscoa, ela é a ressurreição de Cristo. A Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, né? O novo nascimento, libertação, salvação, né? Livramento do pecado. Nós vamos ver isso através dessa palavra, amém? E nosso tema hoje é justamente o tema que é do nosso devocional, Jesus Vive, amém? E eu quero compartilhar com você esse texto de João, capítulo 20, 1 a 10, né? Que vai trazer grandes elementos, né? Para fortalecer a nossa fé, porque nós cremos que Jesus vive entre nós, amém? Ele foi morto, ele ressuscitou conforme havia dito aos seus discípulos, né? A sua palavra é muito clara, que no terceiro dia o Senhor ia ressuscitar, como aconteceu. Amém? Só que esse terceiro dia foi muito importante, porque aí se estabelece também a Páscoa, né? Jesus já nos ensinou aí a questão da Páscoa, que a Páscoa é justamente a Jesus Cristo, é a sua ressurreição, mas também traz uma história, né? Justamente do povo, né? Dos judeus, dos hebreus, que eles estavam presos no Egito, e Moisés foi o seu libertador. Então nós vamos entender aqui através de alguns elementos, né, dessa história que nós vamos ler nesse texto do Evangelho segundo João, o quanto é importante esse momento na nossa vida. Nos traz uma grande reflexão, né, qual é a verdadeira Páscoa, né? Nossa verdadeira Páscoa é Jesus, Jesus vive, amém? João capítulo 20, verso de 1 a 10, amém? Vamos compartilhar aqui. João capítulo 20 diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí esta palavra, né? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Verso 10, capítulo 20 de João. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém, meus queridos? Essa passagem, ela retrata a ressurreição, o momento quando realmente houve, as mulheres foram até, isso já era domingo pela manhã, né? A Bíblia vai relatar isso, que já era domingo pela manhã, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E naquele momento ali as mulheres, elas foram, né? Elas avisaram, foram ao sepulcro, juntamente com os discípulos correndo na frente, e ali observaram que a pedra tinha sido removida, porém Jesus Cristo já não estava mais lá. Ao decorrer dessa história, nós vamos ver que Jesus vai aparecer para Maria Madalena, as mulheres que estavam lá. E depois essas mulheres vão falar aos discípulos que Jesus estava vivo. E depois Jesus vai aparecer aos seus discípulos
ali naquele momento, aí só então eles vão realmente acreditar que Jesus estava vivo. Amém? Nós cremos, porque os evangelhos, eles nos dão prova disso, da sua ressurreição. E esse é um momento especial, porque esse texto aqui, anteriormente, né, Jesus ele se reúne, né, com seus discípulos para fazer, justamente estabelecer ali naquele momento a Páscoa, né? Era um momento especial, onde através da Páscoa, houve ali uma comunhão com seus discípulos. E ali, né, a partir da Páscoa que se estabeleceu a Santa Ceia do Senhor, já na nova aliança. A antiga aliança, ela vai ser instituída, a Páscoa, o início da Páscoa vai ser através de Moisés. Moisés que vai realmente estabelecer, instituir os ensinamentos, os mandamentos da Páscoa, através da orientação do Senhor Deus. Amém? Então a celebração da Páscoa, ela foi instituída pelo Senhor a anunciar a última praga sobre o Egito, né? O Senhor vai até Moisés e diz: olha, Moisés, eu vou enviar a última praga, mas eu preciso que você faça isso. E Moisés vai juntar as famílias e vai ensinar como deveriam instituir ali e começar aquela comunhão, né, que deu origem justamente à Páscoa judaica, né? Que ali tudo é cultural. Então Moisés vai ensinar as famílias ali que estavam cativas no Egito, né? E isso estabelece também ali, né, a libertação do povo do Egito. Então Moisés vai chegar, vai conversar com as famílias e vai avisar para as famílias: olha, vocês peguem um carneiro, um cordeiro sem mancha, sem mácula, e vocês, isso está tudo relatado lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Você lê o livro de Êxodo, capítulo 12, que vai mostrar para você todos os ensinamentos que Moisés orientou as famílias a fazer ali a Páscoa, né? Mas o que é mais importante é que Moisés ele foi instruído por Deus como realizar verdadeiramente a Páscoa. Tinha tudo a ver com a libertação do seu povo que estava cativo no Egito, e Faraó estava prendendo o seu povo. Então era necessário que o Senhor enviasse uma última praga, mas para isso o Senhor queria consagrar as famílias através desse princípio, né, que ele estabeleceu, que era a Páscoa. Ou seja, cada família ali, israelita, ela teria que sacrificar um cordeiro, né? Ou seja, a família, cada uma das suas famílias que estavam no Egito, ela pegava esse cordeiro, ela sacrificava, cortava, né? E ela removia o sangue desse cordeiro, que era sem marca, sem mancha, e esse sangue era molhado, né, nos umbrais das portas das casas dos hebreus. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 12, o Senhor ele ia enviar uma praga, um juízo até o Egito, onde esse juízo ia matar todos os primogênitos do Egito. É a última praga, é a 10ª praga. Por quê? Porque o povo estava cativo, estava aprisionado por Faraó, e Faraó se negava, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que Faraó pudesse manter o povo ali, para que lançasse aquela última praga. O Senhor também estava ensinando não só a Faraó, mas também estava ensinando ao povo de Deus. Ele queria ali mostrar ali a comunhão da Páscoa, né? Que simboliza justamente ali o sangue do cordeiro, a libertação. E naquele momento, Moisés orientou a cada família a fazer aquilo, ou seja, então as famílias pegavam o cordeiro já morto, né, seu sangue ali, e passavam nas portas, para que quando o anjo da morte, né, que foi enviado por Deus, quando ele passasse naquelas casas dos hebreus que estavam ali dentro do Egito, eles olhavam e ali eles passavam, né? Por isso que na cultura hebraica, né, a tradução da Páscoa, o nome Páscoa é Peshá, que é passagem, né? Passar por cima, né? Então, ou seja, o anjo da morte ele passava em todo o Egito, porém na casa dos hebreus, que era o povo de Deus, conforme o Senhor falara a Moisés, e Moisés orientou o povo a fazer e obedecer, então o povo obedeceu. Então o anjo da morte não passava naquelas casas dos hebreus, eles passavam por cima e acabaram ferindo aquilo conforme o Senhor tinha falado, todos os primogênitos do Egito, dos seus animais. E a partir daquele momento ali se estabeleceu ali aquele processo, né, toda aquela cerimônia, né, da Páscoa no povo judeu. E ali foi algo muito importante, né, para o povo, se comemora, né, justamente em Israel, né, essa data é muito importante para eles, porque simboliza a passagem, né, a libertação do seu povo, né, do cativeiro do Egito. Mas Deus também ele estava apontando para algo maior, estava apontando para um sacrifício muito grande que ia acontecer na nova aliança, que era o próprio Cordeiro, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro verdadeiro, né, que ia redimir o mundo do pecado, o nosso Jesus Cristo. Ele realmente era a nossa Páscoa, ele realmente ia livrar o povo através do seu sangue, através do seu sacrifício.
E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, compartilhar 3 pontos importantes através desse momento, né, dessa semana da Páscoa, né, que nós comemoramos. Nós temos uma visão totalmente correta da Páscoa através da palavra, né? A própria Bíblia, ela relata para nós a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa, ela não é o consumismo, ela não é o chocolate, ela não é o ovo da Páscoa. Ela é simplesmente o sangue de Jesus, né? A comunhão pelo sangue de Jesus, a libertação, a salvação e a comunhão com Jesus Cristo. Nós vamos entender isso na Nova Aliança. O Senhor Deus estabeleceu a Páscoa lá atrás com Moisés e cumpriu aquilo que ele estava apontando para o futuro, que era o sacrifício do Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, amém? Então nesse dia eu quero que você pense bem, né? Faça uma reflexão na sua vida, na verdadeira Páscoa, né? Nossa verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, ele vive entre nós, e ele veio com um propósito, ele derramou seu sangue, não derramou seu sangue à toa, teve um propósito nesse derramamento do sangue, porque se fosse só para matar o cordeiro, né, só mataria, nada aconteceria. Mas o Senhor orientou a Moisés e disse assim: tire o sangue desse cordeiro e passe sobre os umbrais das portas, né, para proteger as famílias, proteger a sua casa, porque o anjo da morte ele vai passar para destruir todos os primogênitos. Uma praga vai ser lançada para destruir as famílias, principalmente os primogênitos do Egito. E esse sangue ele nos trouxe grandes revelações, esse sacrifício nos trouxe uma grande revelação. Que a partir dessa visão de Deus, ele estava apontando para o maior dos sacrifícios que viriam depois, que era a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Jesus é traído, é negado na sexta-feira, é açoitado, Jesus é afligido na sexta-feira e é levado para os seus inimigos. E aí Caifás vai decretar ali, através de todo o Império Romano, juntamente com o Sinédrio judaico, e tramar a morte de Jesus Cristo. O Senhor Jesus ele é levado à cruz naquela sexta-feira, é sacrificado ali e é morto. O Senhor é levado, tirado depois da sua morte, é colocado no túmulo de José de Arimateia, que cedeu. E o sábado todinho foi o momento onde o Senhor ficou ali, naquele período, porque haveria de se cumprir aquilo que Jesus havia falado lá atrás, aquilo que o próprio Deus havia falado, o próprio Jesus havia falado. Que no terceiro dia ele ia destruir o templo, esse templo ia ser ressurgido, ia ser reconstruído. O templo que ele estava falando era ele mesmo. E os discípulos ouviram o que ele falou. Então no terceiro dia, no domingo pela manhã, quando as Marias, né, as mulheres chegaram até o sepulcro, não estava mais Jesus Cristo. Somente 2 anjos avisaram para ela que ele estava vivo. E se depararam com a visão de Jesus Cristo, dizendo: olha, vai lá e avisa aos outros que eu estou vivo. E o Senhor depois segue essa continuação desse processo do seu ministério ainda, né, durante ali, antes de subir ao Pai. E esse sacrifício estava nos ensinando o propósito de tudo isso, que era através de 3 propósitos importantes, né, que nós vamos ver aqui. O primeiro propósito, né, desse derramamento, dessa remissão através do sangue, só pode haver remissão de pecados se for pelo sangue de Jesus. É o sangue que purifica, é o sangue que nos cobre, é o sangue que justifica o nosso pecado. A morte por si só não redimia o pecado, mas o sangue na cruz, o sangue que foi derramado é que redime o homem do pecado. E é isso que eu quero que você entenda. Êxodo capítulo 12, né? Verso 13. Acompanhe comigo aqui na tela, né, que eu estarei aqui colocando aqui o texto, né, para você acompanhar comigo. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverás entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, meus queridos? Então tá aí, ó, a salvação veio. O livramento de morte daquele povo é através do sangue de Jesus. Ou seja, foi liberto, houve ali a salvação, hoje o livramento de morte. O sangue do Cordeiro ele trazia proteção, ele sempre trouxe proteção. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que na Bíblia relata que é o próprio Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João já falava isso: olha, vem um depois de mim, que ele realmente é o Cordeiro de Deus, é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o nosso Jesus Cristo. Então ele veio para salvar o homem do pecado. Ele veio derramar sangue, ele derramou seu sangue naquela cruz
para que houvesse libertação, para que houvesse salvação na minha e na sua vida. Então as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro, o inimigo não tocava. Ou seja, toda vez que uma casa, que uma família estava debaixo da autoridade, debaixo do sangue de Jesus, nada acontecia. Foi assim que Deus orientou Moisés a falar. Ou seja, o sangue trouxe salvação, trouxe livramento de morte. Amém? Glória a Deus. Ou seja, as famílias elas estavam protegidas de toda e qualquer praga ali que acontecesse, porque Deus estava no controle. E o sangue do Filho, o sangue do Cordeiro ali que foi derramado, simbolizando já justamente o futuro, a nova aliança, que a nova aliança seria marcada pelo sangue de Jesus conosco, com o homem. Ele estava apontando justamente para cada um de nós que viria o Cordeiro verdadeiro, aquele que ia ser levado ao madeiro, ser morto, sacrificado, derramar o seu sangue por cada um de nós. Amém? Medite muito nessa passagem, porque é muito importante esse momento, é um momento de reflexão para todos nós. É um momento onde o cristianismo se volta a essa data, porque simboliza momentos muito profundos na vida de cada um de nós. Nós fizemos essa confissão de fé, aceitamos Jesus Cristo pela fé, e o sangue dele nos cobriu, nos redimiu ali naquela cruz. O sangue dele justificou o nosso pecado. Então, o sangue ele traz salvação, ele traz livramento de morte. Amém? Outra coisa que foi alcançado através do sangue foi a libertação. A morte do Cordeiro, o sangue expiado, trouxe também para nós libertação. Trouxe livramento da morte, a salvação, que o homem hoje, ele pode chegar até o Senhor Jesus Cristo, através do sangue. Quando Jesus morre, ali o véu é rasgado de cima a baixo. Naquele momento o homem, ele tem uma oportunidade de chegar até Deus através do sangue de Jesus, através de Jesus Cristo, mediante a sua fé. Não pelos seus feitos, não pelas suas obras, mas mediante a sua fé. É assim que você pode se aproximar de Deus, através do Filho. Amém? E eu quero trazer essa visão desse texto, dessa libertação que veio através do sangue. João 8, 32 e 36. Acompanhe comigo aqui no texto. João 8, 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, esse texto simboliza que através do sangue nós fomos libertos. Houve uma libertação do pecado. O sangue nos purifica de todo o pecado. Nos trouxe libertação. E o Filho, verdadeiramente, se nós estivermos ligados ao Filho, verdadeiramente nós seremos livres. Livres do pecado, livres das acusações, livres dos falsos, dos enganos, da mentira, do pecado em geral. Então, a confiança de estarmos livres nos traz um conforto espiritual. O que é o conforto? Aquelas famílias, elas estavam preocupadas, porque ali o Senhor já tinha lançado várias pragas para que Faraó pudesse libertar o seu povo. Mas ainda assim, ainda não havia a última praga. Então, aquelas famílias que estavam ali certamente estavam, talvez, preocupadas, com medo do que poderia acontecer, porque Faraó não queria libertar o povo, queria continuar com o povo ali. Mas Deus tinha uma promessa para o seu povo, amém? Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para a sua família. Então a libertação, quando a libertação chega em nós, através do sangue de Jesus, nos traz paz, nos traz um conforto, confiança, nos traz esperança em Cristo Jesus, amém? Então aquelas famílias ali, elas estavam passando por dificuldades ali, cativas ali, sofrendo ali opressões pelo pecado, opressões ali pela escravidão, opressões ali naquele lugar confinado, mas Jesus ali foi derramado o seu sangue. O sangue foi derramado e trouxe conforto, trouxe esperança. Quando Moisés falou a cada chefe ali, cada homem, né, a cada cabeça da sua família, olhem, fazem isso. A partir de hoje essa Páscoa vai simbolizar uma comunhão, uma aliança conosco, uma aliança comigo, uma aliança com Deus. Não tenham medo, porque Deus está no controle. Naquele momento ali eles confiaram em Moisés, confiaram ali na palavra de Deus. E ali foi derramado sangue e aquela família ficaram mais calma, porque havia ali grande medo, muita desconfiança, muita falta de fé de que poderia acontecer. Mas o sangue ele trouxe tudo isso, ele trouxe paz, ele trouxe libertação, libertação da mente, da escravidão, do coração duro. Porque há muitas pessoas, nós sabemos que ao longo
do templo, isso não foi só a dificuldade, mas ao longo do deserto, quando esse povo foi salvo, eles murmuravam muito, porque eles achavam que eles não estavam preparados, porque eles estavam já estavam consolidados ali no Egito. Ou seja, eles estavam ligados pelos hábitos e costumes. Então era necessário o sangue libertar não só a sua vida, mas também a mente, o coração deles, para que eles vissem que mesmo nas dificuldades Deus ia suprir as suas necessidades. Amém? Então quando o sangue ele chega até nós, quando o sangue nos cobre, nos traz libertação, nos traz um conforto espiritual, a esperança, a paz, que dias melhores com Deus vai acontecer, porque há uma promessa. Deus fez uma promessa que ia libertar aquele povo. Deus fez uma promessa que ia salvar aquele povo. Deus fez uma promessa que o sangue ia o proteger contra a doença, contra a enfermidade. E tudo isso aconteceu conforme a palavra de Deus. Amém? Eu quero te mostrar outra coisa aqui importante dentro desse texto, né? Que a liberdade de estar livre do pecado nos conduz às mudanças. A libertação, quando chega em nós, através do sangue de Jesus, nos traz oportunidade de mudança, de transformação em nossa vida. Mas tudo isso através de quê? Da liberdade, do conhecimento da verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só podemos ter liberdade se nós conhecermos a Cristo, se nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo e se nós o conhecermos, passamos a caminhar com Ele. Foi dessa forma que essas pessoas que estavam cativas ali, elas foram libertas. Porque ali o sangue trouxe liberdade para elas. Amém? Então o terceiro ponto importante, né, desse texto é que o sangue também ele trouxe comunhão com Jesus Cristo. Porque aí nós vemos que o Senhor ele estava apontando para um sacrifício maior, que era a vinda de Jesus Cristo. Que ele viria para libertar o seu povo, para libertar cada um de nós do pecado. Então o Senhor estava fazendo ali uma menção no futuro que ia acontecer, na nova aliança. Viria Jesus Cristo para libertar o seu povo. E hoje, nesses dias atuais, está acontecendo isso. O Senhor Jesus ele veio para libertar e continua libertando pessoas do pecado. Esse momento é um momento especial. E você nota que há algo profético nessa passagem. O Senhor, quando ele salva esse povo, porque notem bem que esse povo, eles estavam ali praticamente já idolatrando os deuses do Egito, eles estavam vivendo no mundo ali praticamente, porque o Egito, ele simboliza o mundo, ele simboliza a Babilônia, a nova Babilônia daquele tempo. Então, o povo de Deus, os hebreus que estavam ali, os israelitas, eles já estavam aliançados com o pecado, com a idolatria, com todos os sacrifícios daqueles deuses. Praticamente aquele povo já estava se perdendo a sua origem, a sua essência. Já tinham perdido aquela noção que eles eram um povo hebreu, eram um povo de Deus. Eles tinham que adorar o único Deus, que era o Deus de Israel. Então notem que hoje está acontecendo a mesma coisa. Deus, e quando o Senhor libertou aquele povo, trouxe salvação, a liberdade. Né? Conheceram a Deus através de Moisés e passaram a ter liberdade. Foram salvos, foram libertos. A partir desse momento eles tiveram uma comunhão com Deus. Mas sabe o que é mais importante? Quando a gente aplica isso hoje, nesse contexto atual de mundo, o Senhor está fazendo isso. Agora é Jesus Cristo. Jesus Cristo está salvando a humanidade através dessa circunstância que está acontecendo, dessa praga, né, que está acontecendo. O Senhor Jesus quer redimir o povo através do seu sangue. Amém? E a partir disso, o Senhor quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer tirar, Ele quer fazer você tomar uma posição, uma mudança na sua vida. A mudança é sair do estado que você está do pecado. É a mudança é sair do cativeiro, da opressão do pecado, da mentira, do engano, do engodo. O Senhor está te libertando disso. Para que o quê? Para que você siga com Jesus. Para onde? A Canaã celestial. Jesus ele está nos informando isso. Para nós termos uma comunhão com Cristo. Assim como aquele povo teve uma comunhão com Deus. Através da vida de Moisés. Agora é Jesus, da nova aliança, que está resgatando, está salvando o seu povo desse momento, dessa praga. Além disso, o Senhor está libertando a mente, libertando de tudo que é pecado. E quer que você tome uma posição. Aquele povo, nem todas as pessoas ali, né? A Bíblia relata, faz uma contagem, alguns historiadores, que foi mais de 6 milhões de judeus que saíram do Egito. Mas nós sabemos que muitos morreram pelo caminho, alguns morreram também no Egito. Por quê? Porque não quiseram mudar. Então, o sangue de Jesus ele traz uma comunhão, ele traz além da salvação, a libertação. E esse último ponto, ele traz uma comunhão. Então, quando eu mudo, quando eu tomo uma posição, saio do meu estado de pecado, eu vou caminhar com Jesus. Para onde? Para o céu.
que é a vida eterna. Jesus, ele quer nos libertar. E esse é um tempo novo na sua vida, é um tempo de salvação, é um tempo de libertação, é um tempo de comunhão com Jesus. Jesus está te chamando para uma nova comunhão com Ele, porque Ele quer levar a sua igreja até a Canaã celestial. O Senhor Jesus está voltando, Ele está resgatando o seu povo, Ele está libertando, Ele está salvando, porque Ele quer levar esse povo nessa grande caminhada até o céu. Amém? Então o sangue ele traz comunhão com Jesus Cristo. Leia comigo esse texto. Lucas capítulo 22, 15. Diz assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Amém, meus queridos? Jesus falando conosco. Está chegando esse tempo. O Senhor estabeleceu a Páscoa naquele último momento que Ele se reuniu com os seus discípulos. Em seguida, Ele ofereceu sangue e ofereceu o pão, que simboliza o corpo, e o sangue simboliza ali uma nova aliança. E deu a todos uma nova aliança com Jesus através do sacrifício dele. Quando nós cremos nesse sacrifício, quando nós cremos no seu sangue, que Ele derramou por cada um de vocês, você faz parte. A partir desse momento, quando você professa a sua fé, aceitando Jesus pelo seu sangue, você passa a ter uma comunhão com Jesus. E tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com Cristo, você caminha juntamente com Ele até a Canaã celestial. Amém? Então o sangue nos traz comunhão com Jesus Cristo, traz esperança da volta de Jesus. Você viu o último texto que nós lemos no verso 18 de Lucas capítulo 22, que eles façam isso até que eu venha. A partir da Páscoa que foi instituída lá, o Moisés chega até Jesus quando reuniu com seu discípulo, mas após essa Páscoa, o que acontece depois? A Santa Ceia. A partir daí se estabelece a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma comunhão, é uma unidade com Jesus Cristo. Essa mesma ceia que o Senhor falou, nós vamos fazer isso até que eu venha, não deixe de fazer. A Santa Ceia, ela nos mostra a comunhão com Jesus Cristo. Como é que está a sua comunhão com Cristo? Como é que está a sua vida diante de Deus? E o Senhor, Ele fala muito bem isso. Façam isso até que eu venha. Ou seja, Ele está dizendo para nós que Ele vem buscar a sua igreja. E lá no céu, o Senhor Jesus vai fazer uma grande ceia, que é a ceia do Cordeiro, para nos receber lá de braços abertos. Amém? Então o sangue de Jesus é que nos salva, nos redime do pecado. O sangue de Jesus, ele nos redime do pecado. Não esqueça disso. O sangue de Jesus, ele sela a aliança com seu povo. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Porque a partir do momento que foi derramado o sangue ali, houve ali uma aliança. Ele fez uma aliança conosco. E nós precisamos entregar a nossa vida para que nós sejamos cobertos por esse sangue que foi derramado naquela cruz. Amém, meus queridos? Eu quero deixar essa palavra para você nesse momento e dizer que Jesus te ama, que Jesus tem propósito na sua vida, na sua família. Traga Jesus para dentro da sua família. Esse é um momento especial onde nós lembramos da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Tire esse momento juntamente com a sua família para que você possa fazer essa reflexão da sua vida. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que você tem andado diante de Deus? O sangue de Jesus, ele redime o homem do pecado. E Ele quer fazer isso na sua vida. Amém? Busque a presença de Deus. E começa com um perdão, com arrependimento. Essa é uma semana muito especial para cada um de nós. É o momento onde nós remetemos a nossa mente ao grande sacrifício de Jesus Cristo. Talvez o mundo hoje esteja pensando, porque hoje o mundo parou. E é um momento importante para que nós possamos entender o quão grande foi o sacrifício de Jesus pela minha vida e pela sua vida. E agora a decisão é sua. O sangue foi derramado pela fé. Você só precisa aceitar Jesus e seu sacrifício, entregar a sua vida a Jesus Cristo e aceitá-lo Ele como único Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa reflexão, que esta palavra que foi ministrada hoje, ela possa encontrar um lugar no seu coração e traga a você esperança e fé. Jesus, Ele está no controle, não tenha medo, tenha fé. Jesus está ouvindo agora neste momento o que você está pensando. Volte para Jesus,
Esse é um momento especial. Jesus, ele espera resgatar esse povo e levar ao céu, a Canaã celestial. Assim como Moisés, através da orientação de Deus, agora Deus está orientando Jesus para levar o seu povo. O Senhor Jesus veio para salvar, para libertar e para nos levar à vida eterna. Amém? E só depende da tua decisão. Aí é com você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Que esta palavra ela chegue no teu coração e traga grandes revelações através do poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.